A paz de Jesus e o amor de Maria se façam presentes em nossos corações, em mais este momento de reflexão que nós vamos dar continuidade sobre a vida de São Padre Pio. Nós vamos hoje ainda no capítulo 1, onde São Padre Pio nos diz: oro continuamente. E hoje também nós vamos já encerrar esse tema sobre a vida de oração de São Padre Pio. Na nossa reflexão passada, nós vimos algumas particularidades da vida de oração de São Padre Pio. Nós vimos que ele vivia profundos momentos de oração, né? Momentos assim onde acontecia um recolhimento muito grande, né? Enquanto ele fazia suas orações, quando ele entrava nos seus momentos de oração, ele já se recolhia profundamente. E hoje o que é que nós veremos? Hoje nós vamos ver um outro aspecto aí da vida de oração de São Padre Pio. Nós vamos ver aí o quanto ele sofria. Então nós vamos dar início. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, embora São Padre Pio vivesse esse recolhimento profundo, embora ele também experimentasse aquela chama de amor ardente, que de forma assim tão satisfatória na alma dele, né? Então, ele também, embora tivesse ali os sofrimentos físicos que não interferiam na sua vida de oração, São Padre Pio enfrentava verdadeiras batalhas espirituais na sua vida de oração. Ele relata para nós nas suas cartas, nas suas epístolas, que ele muitas vezes se sentia sozinho. Ele muitas vezes experimentou o abandono mesmo. Ele sentia muitas vezes que a sua oração ela não tinha efeito diante de Deus. Hoje nós vamos ver um pouco disso. Nós vamos dar uma olhadinha então em trechos de algumas cartas dele. Nós vamos começar pela carta 1256 do Epistolário, e aqui no nosso livro é o número 9. São Padre Pio dizia para o seu diretor espiritual: a tempestade está para me submergir, e temo que algumas vezes eu tenha estado realmente submerso. Nada serve para dissipar as densas trevas em que estou mergulhado. Parece que as águas da tribulação devam sufocar-me de um momento para o outro. Sinto-me extenuado, ele ficava esgotado, tanto nas forças físicas como nas morais. Então ele era atormentado mesmo, tanto fisicamente quanto moralmente. Rezo, mas não vem do alto nenhum raio de luz. Pedir ajuda do Altíssimo incessantemente me faz secar a garganta. Meu Deus, quem me libertará desta dura prisão, deste duplo inferno? Por que São Padre Pio dizia isso? Meu Deus, quem me libertará desta dura prisão? São Padre Pio temia muito o pecado. Ele não queria pecar. Ele não podia pensar na possibilidade, na hipótese de ofender a Deus, né? De ofender a Jesus com o pecado. Então, como ele era muito assediado
demônio, como ele era muito, né, oprimido, e ele tinha esse receio, esse medo, né, de ofender a Deus, ele pedia a Jesus para Jesus libertá-lo por conta do medo de ofender a Deus. Não porque ele não quisesse sofrer, porque em outras reflexões nós vimos que ele desejava o sofrimento, ele desejava unir o sofrimento dele ao sofrimento de Cristo, né? Especificamente os sofrimentos físicos, para se unir aos de Cristo pelos pecadores. Mas quando ele se via atormentado, principalmente na parte moral, ele temia ofender a Deus, então ele pedia a Jesus para libertá-lo por medo de ofender e de perder a Deus. Na epístola número 1073, do livro a número 10, ele fala para nós, olhe como ele se sentia. O céu, penso comigo, fechou-se para mim, e cada ímpeto e cada gemido se volta para trás. Era como se a cada súplica dele para Deus, né, a cada gemido, né, a cada ímpeto dele, se dirigindo a Deus, né, clamando socorro mesmo nas situações difíceis que ele passava e enfrentava, era como se o céu ficasse mais distante ainda. A cada passo que ele dava, parece que o céu ficava mais distante mesmo. E aí ele coloca para nós: minha oração parece tornar-se vã e meu espírito abatido. Abatido por quê? Porque ele se desgastava tanto física, né, como espiritualmente, né? Ele era atacado fisicamente e moralmente. Era devido a esses ataques do encardido. Por isso que ele coloca aqui que ele sentia-se tão abatido. Agora nós vamos dar uma olhadinha na epístola dele, número 1029. Ele fala assim para nós da vida de oração dele. Sinto em mim um abandono, como um vazio interior. Nós também, quantas vezes nós já passamos, já sentimos, ou talvez até viremos a sentir, né, esse vazio interior. Ele coloca aqui para nós que é horrível lembrar de quando se está nele. Nada, um perfeito nada, a não ser raríssimos relâmpagos saltitantes de luz, hesitante no meio das densas trevas em que se está imerso, que dizem ao espírito. Então, ele tinha algumas luzes, pequenas luzes, né, que diziam para ele, nesse combate espiritual que ele vivia, tanto o físico quanto o espiritual. Vinham essas pequenas luzes para ele, em meio àquelas trevas, aquela tribulação que ele passava e enfrentava, e que diziam para ele: Deus está no bem. Aí depois aqui continuando. E o pobre espírito vai se consumindo em tantos temores de ofendê-lo. Estão vendo? Então, ele se consumia e o grande medo dele era mesmo ofender a Deus. E aqui, olha, ele vai colocando as misérias dele, né? Uma vez que se está só, na solidão muito desoladora, só com o seu caráter ardente, só com os seus vexames internos e externos, só com a corrupção natural, só com os perigos do inimigo. Então ele via-se muitas vezes, nos relatos dele não foram poucas vezes, esta sensação de abandono mesmo, de solidão, de estar só, né? E aí ele diz para Deus,
meu bem, onde estás? Não te reconheço mais, nem te encontro. Mas aí ele já diz logo em seguida, mas é necessário procurar-te. Então, mesmo diante de toda aquela tentação que ele vivia, né, na sua fé, ele fala para nós, né, que ele era tentado com pensamentos imundos, e também por pensamentos de desespero. Mesmo enfrentando tudo isso, logo em seguida ele dizia para ele mesmo, né, que era necessário procurar a Deus. E aqui ele coloca para nós: Tu és a vida da alma que morre, meu Deus e Deus meu. Então nós vamos vendo aqui que São Padre Pio, ele se sentia fraco, mas ao mesmo tempo ele se abandonava em Deus. E ele conta para nós nas suas cartas que ele não teria vencido as suas lutas, as suas grandes batalhas, se Deus não tivesse estendido a mão para ele, né? Então ele reconhece aqui toda que toda a graça, né, todo o sustento dele veio de Deus, vem de Deus, né? Quando ele era tentado, ele era atormentado, então ele reconhecia, né? Ele tinha aquela luz, né, interior que dizia para ele que Deus estava no bem. E mesmo com tanta tribulação, né, e com pouca, aparentemente, com pouca presença de Deus, né, ele se fortalecia, ele se agarrava, né, naquelas poucas presenças de Deus. Então a grande preocupação dele era ofender a Deus, era perder o Cristo e era a morte da alma. Isso preocupava muito ele. E eu queria aqui, aproveitando o dia de hoje, né, abrindo, né, um recorte aqui, o Padre Paulo Ricardo, na homilia deste domingo, né, de 20 de abril, ele vem assim fazendo para nós uma sugestão, para que a gente recorde, para que a gente faça sempre um esforço de manter a nossa alma pura, né? Para preservar a nossa vida espiritual. Porque o que ele fala para nós nesta homilia deste domingo? Que há algo mais grave do que a morte do nosso corpo, que é a morte da nossa alma. E isso veio muito de encontro com essa reflexão que nós estamos fazendo de São Padre Pio, que ele tinha medo mesmo de perder a Cristo, né? Tinha medo da morte da alma. Ele fala para Padre Paulo Ricardo fala para nós, né? Que mais que a morte física, nós precisamos temer aí a morte eterna. Que o que deve causar medo em nós mesmos é o inferno. E nós vemos que São Padre Pio, ele vivia esse esforço contínuo, esse esforço diário de manter a sua alma pura, né? Ele é o nosso mestre espiritual, ele é o nosso baluarte. Nós precisamos nos espelhar nele, nesse ponto, nesse aspecto, para a nossa salvação. E que Deus que é Pai, né, com a intercessão de São Padre Pio, que o Pai ele infunda em nós, como ele infundiu em São Padre Pio, esse temor que ele tinha, esse horror que ele tinha ao pecado. Nós que muitas vezes nos acostumamos com o pecado, muitas vezes nós nem percebemos que algumas situações em nós é pecado. Então que o Pai infunda no nosso coração este temor de ofender a Deus, o horror ao pecado, né? Infunda em nós, estenda para nós, como estendeu a mão para São Padre Pio também,
para que nós tenhamos força para lutar, para não ofender a Deus, que Ele infunda em nós a vida de oração, que São Padre Pio tinha, desejava, que Ele infunda em nós esse desejo pela vida de oração. E que estenda as suas mãos, que nos sustente nas nossas batalhas, sejam as nossas batalhas físicas, sejam as nossas batalhas morais, né? Que nós somos muito tentados moralmente também, que muitas vezes, mesmo nós não sentindo, né, a presença de Deus, como nós gostaríamos muitas vezes, né? Mesmo que nós pensemos que nós estamos sós, nós sabemos que nós não estamos sós, que Deus não nos abandona, que Ele estende a sua mão e que nós possamos lembrar também em todos os nossos momentos, né, de batalha, de luta, que como São Padre Pio diz, né, quando nós formos tentados no pecado, a pecar, né, que nós nos lembremos sempre do que São Padre Pio nos diz hoje, né, que Deus está no bem, que nós resistamos ao mal, que nós resistamos ao pecado, né, e também não nos esquecer de mais uma coisa que São Padre Pio nos diz hoje, né? É necessário buscar a Deus. Mesmo que esteja difícil, que pareça que a batalha é muito grande, Deus está no bem e é importante buscar a Deus. E nós já vamos encerrando e pedindo: São Padre Pio, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.